Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais uma aulinha prática de anatomia e hoje nós vamos dissecar um rim. Esses rins são rins de porco, rins de suíno, que se assemelham com os rins do ser humano. Eles estão um pouco menores do que os rins dos humanos, mas a estrutura aí é basicamente a mesma. Então a primeira coisa que a gente observa aqui na superfície do rim é que ele tem uma membrana, e esse rim aqui já está com a membrana um pouco solta, mas essa membrana ela é chamada de cápsula renal, que é uma camada aí de tecido conjuntivo que reveste os rins e ajuda a protegê-lo. Então aqui a cápsula renal tem uma parte aqui que já está sem, então essa membraninha aqui, ó, que fica bem aderida ao rim, é chamada de cápsula renal. Eu vou tirar ela aqui para vocês verem. Então, esta é a cápsula renal. Bom, então pronto. Agora o rim tá limpinho, sem a cápsula. E a gente vê que ele é um órgão que tem um formato parecido com um feijão, né? E ele possui faces, né? A face que é voltada para frente, chamada de face anterior. A face que é voltada para trás é chamada de face posterior. As duas pontas, né, a ponta superior e a ponta inferior, são chamadas de polos. Então, nós temos o polo superior e o polo inferior. E temos também as bordas ou as margens. Então, aqui a gente tem a margem lateral e a margem medial do rim. Nesse local aqui da margem medial do rim, a gente tem uma região por onde entram e saem estruturas, como vasos sanguíneos, por exemplo, e a própria pelve renal que vai formar o ureter aqui depois. Essa região por onde entram e saem estruturas dos rins, ela é chamada de hilo renal. E aqui a gente observa também o ureter, que foi cortado, né? O ureter, ele é o caninho que leva aí a urina que é produzida nos rins, dos rins até a bexiga. Então, nós temos dois rins, de cada rim sai um ureter, e o ureter vai encaminhar aí a urina que é produzida nos rins, dos rins para a bexiga. Agora, a gente vai fazer um corte frontal aí do rim, para a gente observar quais estruturas a gente consegue identificar aí dentro dele. Já dá para a gente ver as principais estruturas aí da parte interna do rim. Ok, muito bem. Então, nós temos aqui, a gente consegue observar algumas estruturas nos rins, num corte aí frontal. Essas partes mais externas aqui dos rins, elas são chamadas de córtex renal, região cortical renal. Então, essas bordas, né, essas partes são chamadas de córtex renal. Essa região um pouco mais interna aqui, ó, é chamada de medula renal. E é na medula renal que nós temos as pirâmides renais. Não sei se vocês conseguem ver que aqui nós temos regiões triangulares que estão mais vermelhinhas. A cor é levemente diferente aí dessa região aqui das pirâmides renais para o córtex renal. Então, essas regiões mais ou menos triangulares, que estão na medula renal, que tem uma cor diferente aí do córtex, são chamadas de pirâmides renais. Gente, nessa região aqui, tanto no córtex quanto nas pirâmides renais, nós temos néfrons, ok? É onde os néfrons se localizam e são eles que efetivamente formam a nossa urina. Depois que a urina é produzida nessas regiões, ela vai para uma estrutura chamada de cálice renal menor. E os cálices renais, eles estão aqui no finzinho das pirâmides. Essa região mais pontudinha aqui da pirâmide renal, ela é chamada de papila renal. E a papila renal, ela termina aí onde começa os cálices renais menores. Então, o finalzinho de cada papila renal é um cálice renal
menor. Os cálices renais menores não dá para identificar muito bem aqui, mas os cálices renais menores, depois eles se reúnem para formar cálices renais maiores, e os cálices renais maiores formam depois a pelve renal, que posteriormente vai formar o ureter, que é essa estrutura aqui. Deixa eu separar um lado do outro do rim para ver se a gente consegue observar um pouquinho melhor. Então, aqui a gente tem as pirâmides renais, como eu falei, né? O córtex renal, na região da medula renal, as pirâmides renais. O finalzinho de cada pirâmide é a papila renal, que termina aqui no cálice renal menor, que são esses aqui, ó, cálices renais menores, que se juntam depois em cálices renais maiores e que terminam na pelve renal, que é essa região, que vai formar posteriormente o ureter, que encaminha a urina do rim até a bexiga. Nesse rim aqui, além do ureter, eu tinha visto alguns vasos sanguíneos aqui também. Deixa eu ver se eu consigo achar algum aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, é um vaso sanguíneo. Dá pra ver, ó, que ele é uma estrutura cilíndrica, né? Bom, é isso aí, pessoal. Acho que deu pra gente observar bem aí quais são as principais estruturas anatômicas dos rins. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa dose de conhecimento? Esse foi mais um vídeo em parceria do canal Anatomia Etc. com o canal Medicina É. E se você quer assistir mais vídeos como esse ou assistir mais aulas de anatomia e fisiologia, não deixe de se inscrever no meu canal Anatomia e Etc. com Natália Reineck. O link está aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui e até a próxima dose!